Oi, gente, tudo bem? Como vão vocês? Estamos aqui para mais uma dica de leitura corporal e desta vez nós vamos falar um pouquinho sobre o formato da nossa boca. O que será que a nossa boca fala da gente, mesmo quando ela não está falando nada? Vamos descobrir um pouquinho? Sabe aqueles lábios fininhos? Sem coloração, bem finos, delimitados, sem delineamento? Esses são os lábios que não querem falar muito, tá? E quando falam, ele fala por extrema necessidade. É o lábio, são os lábios de quem tem o primeiro traço de caráter. Lembra que eles gostam de ficar mais na deles, gostam de ficar lá no mundo deles, são os mais mentais, são aqueles que valorizam ideias inteligentes, ideias criativas, ideias legais. Eles não vão querer estar falando de qualquer coisa o tempo todo, gente. Então aqueles lábios são fininhos e servem só para falar sobre coisas que interessem realmente, tá? Então se você vê alguém de lábio muito fininho, essa pessoa não vai ser assim tão faladeira quanto o seguinte traço, que é o traço oral. Lembra que o traço oral, que é o segundo traço de caráter, eles gostam de falar, 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 gostam de sorrir, sorrir. Tem aqueles lábios carnudos, rosadinhos, que geralmente tem forma de biquinho. Às vezes a pessoa tá até relaxada, tranquila, e fica aquela boquinha semi-aberta. Esses são aqueles emocionais. Pode prestar atenção que pessoa do lábio carnudo gosta de falar e gosta de falar muito, são emocionais, são emotivos, eles gostam de compartilhar, de estar com as pessoas, de sorrir. E o seguinte traço, sabe aquele sorrisinho de canto de boca? Ou então aquele sorriso que até sorri, mas ele puxa um pouquinho, aquele sorriso maroto, sabe? Encantador. Esse é o sorriso do terceiro traço de caráter. São aquelas pessoas que vão ter os olhos assim bem afiados para saber o que ele pode fazer para te agradar ou para te convencer de alguma coisa. Eles são muito danadinhos, encantadoramente danadinhos. Então, presta atenção toda vez que alguém sorri, assim de cantinho de boca, pode saber que ele está pensando algo a mais sobre a situação que está acontecendo. Muitas vezes estão falando sobre algum assunto, né? E se ele der aquele sorrisinho e ainda que não fale nada, ele está pensando algo provavelmente o oposto daquilo que está sendo dito. Mas se ele te sorrir olhando para você com aquele sorrisinho de canto assim, pode esperar que ele está com pensamentos bastante gostosos com relação a te convencer de alguma coisa, tá bom? O seguinte traço, que é o quarto, ele apresenta um sorriso mais fechadinho, um sorriso mais contido. Ele quer sorrir, ele quer ser agradável, amável, porque geralmente eles são, mas ao mesmo tempo está tenso, porque eles têm tantas preocupações, pesos, carregam pesos e às vezes não querem mostrar para as pessoas, não querem preocupar os demais, então eles sorriem, mas é um sorriso fechado, mais contido. Ou então até sorri, mas não mostra tudo, não mostra os dentes de baixo, ou é um sorriso mais fechadinho, mais quadrado. Você conhece gente assim? Muitas vezes eles estão sorrindo para agradar os demais, mas lá por dentro, no mundo interno deles, está ali um furacão de emoções muitas vezes acontecendo, tá? Tenta ser camarada com eles. Vai ser um pouco difícil dele falar sobre o que está acontecendo com ele, porque são pessoas que não falam muito dos seus sentimentos, mas são pessoas totalmente confiáveis, tá bom? E o quinto traço de caráter, sabe aquele sorrisão grandão, aquele sorrisão que dá risada gostosa, os dentes totalmente alinhados, do mesmo tamanho. A gente percebe que até o contorno do lábio é bem delineado, é bem desenhado.
Essas são aquelas pessoas que gostam de estar com os demais, mas gostam de estar fazendo as coisas bem feitas, eles gostam de serem bem vistos. Geralmente, quando são mulheres, são aquelas mulheres que gostam de estar sempre maquiadas, sempre cuidado de peles, cuidado de peles. Faz parte, mas sempre se cuidando bastante. São aquelas mulheres que gostam de ser bem vistas, são os homens que vão se preocupar mais com a aparência, porque a gente vê homem com lábio bem desenhadinho também. Então pode saber que ele gosta de estar bem apresentável. Inclusive, ele acredita que é um certo cuidado com os demais também. Como eu vou me apresentar desleixado para os demais? Jamais. Tem que ter uma aparência impecável. Eles são muito exigentes consigo mesmo, então sempre estão tendo esse autocuidado. Então, me conta um pouquinho o que seus lábios, ou o que o formato da sua boca está falando de você. Porque às vezes nós estamos quietinhos, mas não tem jeito. O corpo fala, o corpo explica como nós funcionamos, o corpo explica como nós somos, o corpo explica como o nosso padrão de funcionamento é. Então, o nosso corpo só mostra como que a nossa mente funciona, como estamos programados. Então, identificou alguém? Se identificou? Qualquer coisa me conta aqui. Embaixo tem outras características, outros vídeos das outras partes do corpo, tá? Nós vamos na sequência de cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Amanhã vai ser o dia do tronco. A gente se vê. Um beijo.